Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Atlantic Connection, nosso programa que é uma grande parceria entre a BMC News e o Jornal Econômico. Muito obrigado pela audiência de vocês e, claro, eu sempre conto aqui com a presença de Nuno Vinha na apresentação deste programa para trazer temas ligados à macroeconomia e também, claro, ao mundo empresarial que são interessantes tanto ao Brasil quanto à nossa audiência em Portugal. Nuno, muito obrigado pela participação, é sempre um prazer apresentar esse programa contigo. Eu é que agradeço, Gabriel. Hoje temos um tema ótimo que mexe com as carteiras de todas as pessoas, são esta subida, este ritmo de subida das taxas de juros por parte da FED, da Reserva Federal Americana, e também do BCE, que tem, por sua vez, consequência nas economias, na carteira das pessoas, na economia brasileira, na economia portuguesa, e é para discutir este tema que nós temos dois excelentes convidados mais uma vez hoje. Temos o professor Otto Nogomi, economista e professor do INSPER, e temos o Filipe Garcia, economista também, e da Informação e Mercados Financeiros. Está um em cada lado do Atlântico, tal como nós estamos, eu não sei em que cidades, mas nós depois logo podemos falar sobre isso. Mas eu, se calhar, passava-te a palavra, Gabriel, para a primeira pergunta, para arrancar com as hostilidades, como se costuma dizer. Tivemos uma semana cheia, tivemos comunicações dos dois lados. Vamos a isso. Maravilha. Tivemos, claro, uma semana lotada de dados importantes, inclusive o PIB norte-americano, o PCI, que foi divulgado hoje pela manhã, ou seja, os dados de inflação até abaixo das expectativas do que o mercado se projetava, o PIB acima das projeções, o mercado de trabalho finalmente dando uma surpresa negativa, e eu falo finalmente aqui, tratando o desemprego aumentando como uma notícia positiva, justamente, claro, olhando para o lado da política fiscal. Nós temos as informações que elas começam a melhorar, as notícias começam a melhorar para o mercado norte-americano, e é aí que eu gostaria de abrir a nossa primeira pergunta para depois tentar traçar aí os impactos das nossas economias, tanto a brasileira quanto a portuguesa. Eu gostaria de fazer uma pergunta a ambos os nossos convidados. As notícias começaram a melhorar, muitos tomaram o comunicado de Jerome Powell, o chairman do Federal Reserve, como um comunicado mais dovish, ou seja, um comunicado mais animador. No entanto, ainda faltam conclusões, nós ainda estamos limitados ao resultado futuro dos dados norte-americanos, pelo menos quando a gente olha para a política ali monetária. O mercado já começou a precificar uma nova estabilidade para a política monetária norte-americana, ou seja, se a gente entra no CME Group, no FedWatch, nas ferramentas que traçam as projeções, o mercado já fica um pouco mais animado com uma próxima tomada de decisão, mais em linha com a estabilização do que uma nova alta de 25 pontos base. Nós já temos argumentos suficientes, e aí eu começo com o Otto e passo, em conseguinte, ao nosso segundo convidado a palavra. Nós já temos argumentos suficientes para entender que estamos nos aproximando do fim do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, e esses argumentos já são suficientes para o mercado começar a se mobilizar em torno de uma estabilização efetiva dos juros norte-americanos e não apenas uma parada para um respiro. E aí eu gostaria justamente de ter essa noção agora dos nossos dois convidados. Otto, por favor. Na verdade, a gente tem que sempre levar em consideração, nesse tipo de análise, que existe um delay entre a tomada de decisão de política monetária e o efeito que ele causa efetivamente na atividade econômica. No comunicado ontem, né, do Powell, ele deixou muito claro, né, que houve esse aumento, mas que há uma perspectiva de, na próxima reunião, em setembro, se manter essa estabilidade da taxa de juros e, inclusive, eventualmente, promover uma nova alta. Então, essa é uma sinalização importante no sentido de que, ao contrário dessa euforia do mercado, né, prognosticando já uma perspectiva de queda, macroeconomicamente, a gente sempre tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque essas relações de ação e reação, elas demandam um certo tempo. Então, nós precisamos justamente desse elemento tempo para poder ter uma percepção mais acurada, mais firme sobre as tendências da própria atividade econômica. Muito provavelmente, essa possibilidade de uma eventual queda da taxa de juros norte-americana, ela pode ser deixada aí para 2024 e talvez até para o final de 2024. Então,
a grande preocupação do comitê, num primeiro momento, é de que eles não, na verdade, estão agindo com cautela justamente para ir monitorando, né, todas essas informações, ter um quadro, né, bem mais, uma leitura da atividade econômica mais acurada, para aí sim, cuidadosamente e, eventualmente, começar a mexer na taxa de juros. Então, a gente sente, né, uma cautela muito grande por parte do Banco Central norte-americano. Né? E, da mesma maneira, o próprio mercado, né? Porque o que acontece? O mercado, na verdade, ele age de uma maneira eufórica, mas à medida que o tempo vai passando, o próprio mercado vai reconhecendo, né, um certo grau de fragilidade nessas relações. Então, à medida que há essa percepção de uma eventual fragilidade, então, claro, cautelosamente, vamos aguardar, né, antes de uma tomada de uma decisão mais efetiva com relação à queda da taxa de juros. Maravilha. Felipe, qual a sua percepção desse último comunicado? Mesma pergunta que eu fiz ao Otto, gostaria de saber a sua visão, agora do outro lado do Atlântico. Nós já temos argumentos suficientes, o mercado ficou um pouco mais animado com essa estabilização efetiva dos juros norte-americanos. Nós já percebemos essa cautela, às vezes o mercado age de forma eufórica, principalmente na renda variável, mas olhando para o lado aqui mais de longo prazo, nós já temos argumentos suficientes, na sua opinião? Olha, antes de mais eu queria cumprimentar todo mundo que está aqui no painel comigo e agradecer também a toda a gente que nos escuta e que nos está vendo, e é muito bom saber que há interesse sobre estas matérias e que, sim, são matérias que são importantes para a vida de todos e é importante investir algum tempo e alguma atenção neste tipo de conteúdos, e ainda bem que as pessoas têm interesse nisso, portanto eu queria agradecer isso. Quanto ao tema propriamente dito, eu creio que vamos começar um pouco de onde é que tudo isto parte. E isto parte de há um ano atrás, sensivelmente, um pouco mais, termos os bancos centrais, em geral, a falarem em inflação transitória e, inclusivamente, a renegarem a necessidade de subir taxas de juros. E a crítica mais comum é que os bancos centrais demoraram a agir e, portanto, demoraram a encarar a realidade. Eu creio que neste momento os bancos centrais estão ainda com cicatrizes dessa altura e têm receio de interromperem o aperto do ciclo da política monetária ou interromperem o ciclo de alta taxa de juros cedo demais. E creio que nós devemos ver todas estas decisões e estes comunicados à luz dessa má experiência que os bancos centrais tiveram nos últimos 18 meses. Dito isto, eu fico com a sensação de que este era o momento certo para os bancos centrais dizerem que vamos agora esperar por mais dados para tomar uma decisão. Porquê? Porque nós estamos em julho, a próxima reunião é quase daqui a 2 meses, vão sair muitos dados, estamos numa altura em que, nomeadamente ao nível dos dados da inflação, é importante compreender se as dinâmicas de redução da inflação se mantêm ou não, se elas são só no número principal ou se também são no número core, no número subjacente, até que ponto é que o mercado de trabalho começa a dar os tais sinais negativos ou não, e portanto é relativamente cómodo nesta fase fazer um compasso de espera e dizer que vamos esperar pelos dados para ter uma decisão em setembro. Por outro lado, temos também uma outra situação curiosa, que é nós vamos ter em agosto a reunião de Jackson Hole, nos Estados Unidos, que é um fórum de bancos centrais a nível mundial, e que de alguma forma vai permitir aos diversos responsáveis dos bancos centrais alinharem um pouco as suas estratégias, as suas ideias e continuarem a comunicar de uma forma mais ou menos concertada. Aliás, aquilo que nós vimos ontem e na quarta-feira foi uma concertação plena entre aquilo que foram as decisões e os discursos, quer do FED, quer do Banco Central Europeu. Se nós, entre aspas, pudéssemos fazer o exercício de tapar os olhos e os ouvidos e só lêssemos os comunicados e as decisões de cada um dos bancos, podíamos até ter dificuldade em identificar qual é que era a FED. Tal foi a consonância entre os dois, digamos até a própria coerência que houve entre os dois. Dito isto, e respondendo à pergunta, eu creio que ficou muito evidente que nós estamos perto do final do ciclo de alta taxa de juros dos dois lados do Atlântico, mas não posso deixar de referir que ontem aconteceu algo bastante curioso.
que foi, no caso das maturidades mais curtas do mercado, nós tivemos uma estabilização e até uma baixa, nomeadamente nas curvas até 1 ano, ou seja, nos juros até 1 ano, mas nos juros de mais longo prazo, nomeadamente 5 anos em diante, nós tivemos uma subida das taxas de juros. O que quer dizer que, de alguma forma, o mercado está a precificar uma situação que é boa, que é de que os juros provavelmente não irão subir muito mais, mas que a atividade económica não entrará numa recessão profunda, e isso fará com que não seja necessário ter uma curva de rendimentos tão inclinada negativamente, que é, como nós sabemos, um dos principais indicadores de recessão. Portanto, eu acho que nós, e finalizando, acho que nós devemos ver isto em 2 prismas. Temos que ver, por um lado, daquilo que foi o passado dos bancos centrais em termos da sua comunicação, forward guidance e decisão, e isso traumatizou-os de alguma forma, e também porque estão atentos àquilo que o professor Otto estava a dizer, que a economia pode surpreender, inclusivamente com tensões inflacionistas que possam dificultar o trabalho dos bancos centrais. Não é, curiosamente, o meu pensamento. Eu acho que a inflação vai baixar e vai baixar mais depressa do que aquilo que o mercado acha, mas percebo perfeitamente que os bancos centrais estejam preocupados com isso. Bem, Filipe, pegando numa das tuas ideias, de facto há uma aparente concertação do discurso, mas um e o outro lado do Atlântico não têm uma tarefa igual. Há quem tenha uma tarefa mais complicada do que outros. E, portanto, eu basicamente perguntava se o plano que parece estar a ser desenhado pelos Estados Unidos, não é? Um plano que está a ser seguido pela União Europeia ou não? É assim, eu não sei se é mais difícil ou mais fácil. Ambos têm uma tarefa muito difícil, que é de criar uma política monetária comum para um espaço económico que é muito diverso. Porque normalmente nós temos esta ideia que os Estados Unidos são um todo económico, e a verdade é que não é nada assim. Nós temos neste momento situações nos Estados Unidos em que temos crescimento económico forte, noutros em que temos recessão. Temos situações em que temos taxas reais amplamente positivas nos Estados Unidos e noutras em que estamos negativos. E, portanto, é um pouco difícil dizer que lá o trabalho é mais fácil ou mais difícil. Na Europa é igual. Nós temos, por exemplo, se olharmos para a Espanha, se olharmos para Portugal, provavelmente a partir agora do próximo mês de agosto, setembro, já vamos ter taxas reais positivas. Se estivermos a olhar para a Alemanha, se estivermos a olhar para os Estados Bálticos, nós estamos a ter taxas de juros reais claramente negativas. Portanto, há logo uma dificuldade de base, que é a de ter uma política monetária comum para ambos os lados. E ainda para mais na Europa, eu acho que aí a situação é um pouco mais complicada, porque apesar de tudo não temos um governo verdadeiramente federal e, portanto, as tensões políticas acabam por ser um pouco mais complicadas de gerir, mas nós temos uma situação em que temos a Alemanha, por exemplo, que está em recessão, ou pelo menos em estagnação económica há vários trimestres. Ainda agora se foi publicado que o PIB na Alemanha cresceu 0, ou seja, não se alterou, mais uma vez neste trimestre, depois de 2 trimestres a cair 0,1, portanto estamos no processo de estagnação económica. E temos, por exemplo, países do sul da Europa, como Portugal, como Espanha, como a própria Itália, onde o crescimento económico é acima da média europeia e, portanto, acabamos por ter uma situação difícil de gerir. Aquilo que me parece, e acho que, não sei se vou responder diretamente à pergunta, mas é um tema de conversa interessante, aquilo que me parece é que a subida das taxas de juros, a partir de um determinado nível, que é sempre difícil dizer, mas que, na minha opinião, no caso do BCE foi a partir dos 3%, é muito discutível a sua eficácia em termos de baixa de inflação e até a sua necessidade em termos de baixa de inflação. Isto porque as fontes de inflação que nós tivemos neste ciclo inflacionista advieram de questões que não foram eminentemente monetárias. É evidente que o lastro monetário está lá por baixo, mas nós tivemos questões relacionadas com logística, tivemos o pós-pandemia, tivemos um início de uma guerra com percepção de escassez, tivemos uma subida forte dos preços de energia. São tudo situações que se juntaram e que conjunturalmente criaram um cenário de inflação bastante alta, e que esse sim criou um sentimento de inflação que se começa a enraizar. E daí que parece agora que nos últimos meses nós começamos a ter críticas bastante profundas, quer por parte do poder político aqui na Europa, quer por parte de alguns membros do BCE, quer até por instituições supranacionais como a FMI ou a OCDE, que têm vindo a criticar a pertinência da continuidade da subida dos juros. E aquilo que me parece que a reunião de ontem do BCE trouxe,
tal como a do BCE, da Fed também trouxe, porque também há divisões dentro da Fed, é que se começa a pensar que o combate à inflação tem que ser feito de outras formas que não só pela via da taxa de juros. Há outros instrumentos monetários, ao nível das reservas, ao nível da liquidez, enfim, toda uma série de outras coisas que podíamos falar, que talvez seja o tipo de ferramentas que é necessário nesta fase e não só ir pela via dos juros, até porque a transmissão da política monetária tem sido deficiente em alguns aspectos. Maravilha, inclusive nós temos um cenário talvez tão diverso quanto para a nossa economia brasileira. Nós temos a Europa com diversos estados ali compondo uma união. Nós temos os Estados Unidos que tem uma economia muito diversa. O Brasil, já escutei recentemente que R$ 1.500 de salário mínimo é plano de emprego em São Paulo, em algumas regiões é 20% de desemprego. Então, realmente, a gente tem aqui uma complexidade da economia também muito diversa, diversas regiões com economias à parte, com fortes econômicos. Tem a região do agronegócio, tem a região da prestação de serviço, muita coisa acontecendo aqui nesse amplo território brasileiro. Otto, olhando para fora e olhando para essa relação entre Europa e os Estados Unidos, nós tivemos um discurso realmente muito parelho, aquele discurso que depende de dados para tomada de decisão, sempre colocando a próxima tomada de decisão necessariamente sujeita aos dados macroeconômicos. Nós vimos isso tanto no discurso do BCE quanto no discurso do Federal Reserve. O senhor enxerga essa paridade de um momento entre... a gente consegue comparar a economia norte-americana com a economia europeia, até em linha com a pergunta do Nuno ao Felipe. Eu gostaria de saber da sua opinião agora, olhando de fora, olhando daqui do Brasil, em que a gente está num momento diferente, discutindo quando que os juros vão cair. O Felipe colocou essa questão de uma maneira muito interessante, né? Quando nós analisamos a economia americana, a gente não pode esquecer que a economia americana ela é composta de 12 macro-regiões, onde cada macro-região tem a sua própria política monetária em consonância com aquilo que faz o FED. Então, a grande dificuldade que eles enfrentam é justamente a de contemporizar os mais diferentes fenômenos econômicos de cada uma dessas macro-regiões. Então, tem macro-regiões que se recuperaram rapidamente, outras estão sentindo realmente uma dificuldade muito grande de voltar à normalidade, e todo esse cenário é muito semelhante àquilo que a gente enxerga na Europa, claro. Por quê? Porque a União Europeia ela é composta, ou mais especificamente a zona do euro, né? Afinal de contas, estamos falando de política monetária, também ela é composta de, como foi dito, por estados, né? Estados independentes. Só que a dificuldade do Banco Central Europeu é significativamente maior do que a do FED. Por quê? Porque, conforme o Felipe colocou, não há uma administração central, né? Então, cada Estado membro ele toma suas decisões, principalmente de política fiscal, o que acaba dificultando sobremaneira a execução da política monetária, porque a política monetária ela é feita, vamos colocar assim, de uma maneira bem simples, numa média, né? Então, uma média que muitas vezes pode beneficiar algum país ou prejudicar outros. Então, a grande dificuldade do BCE é justamente a de encontrar um ponto ideal que muitas vezes não é só via a taxa de juros. Talvez uma negociação na execução da política fiscal ajudaria sobremaneira justamente para poder trazer todo o conjunto, né, à normalidade. Então, os Estados Unidos, a coisa é muito mais simples, né? Porque você tem, apesar de você ter políticas monetárias regionalizadas, a política fiscal é uma só. Então, fica fácil, né, de você administrar isso. Caso do Brasil, o Brasil já é uma outra situação totalmente diferente. Por quê? Sabidamente, nós temos um Brasil, na verdade, temos dois Brasis, né? Um Brasil mais desenvolvido, um Brasil subdesenvolvido, onde nesse subdesenvolvido, especificamente falando Norte e Nordeste, as estatísticas mostram que grande parte da população depende desses programas sociais, ou seja, depende desses programas de transferência de renda. Enquanto que na região sul já não, né? Você tem uma predominância de assalariados e não dependentes de programas sociais. Então, aqui no Brasil,
vou colocar assim, é um cenário totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, né? Inclusive, muitas vezes, as decisões que são tomadas aqui no Brasil, elas contrariam, muitas vezes, a própria teoria econômica, né? Todos os fundamentos, muitos dos fundamentos, muitos dos princípios. Mas, de qualquer maneira, tem que se encontrar, a exemplo dos Estados Unidos, a exemplo da zona do euro, aqui também nós temos que tentar encontrar um ponto ideal exatamente para poder executar com a política monetária com maior propriedade. Só que nós temos aqui no Brasil, especificamente falando, nós temos aí um problema relativamente sério, né, contrariando um pouco aquilo que se comenta em termos de mercado, é que a queda da inflação ela está ocorrendo de uma maneira um tanto quanto que artificial, né? Tanto é que a prévia da inflação para esse mês de julho, ele indica, por exemplo, que a retração dos preços, ou seja, a deflação que ocorreu no mês de julho, ela se deve fundamentalmente à redução da tarifa de energia elétrica. Né? Tem um negócio aqui no Brasil que a gente chama de bônus de Itaipu, né? Que acabou impactando nas contas elétricas, nas contas de energia elétrica residenciais. Então, isso, lógico, acaba impactando sobre a inflação. Associado a isso, nós temos também vou colocar assim, entre aspas, essa intervenção da Petrobras na formação de preços do petróleo no mercado. Então, isso também cria uma artificialidade que está trazendo a inflação para baixo. À medida que houver a necessidade de recompor preços, caso dos combustíveis que foram desonerados e agora volta a ser onerado, os impostos voltam a incidir sobre eles, será que isso não trará alguns malefícios no comportamento dos preços? Então, sobre essa ótica, né, e também considerando uma demanda reprimida que nós estamos vivendo, principalmente em função do grau de endividamento e inadimplência do brasileiro, na volta à normalidade, talvez a gente tenha aí, mais uma vez, para variar, aqui no Brasil, uma pressão de demanda sobre oferta. Maravilha. Só não fazendo uma ponderação aqui, não sei se vocês acompanharam essa discussão sobre a Petrobras, nós tivemos uma mudança na política de paridade internacional de preços. Antes, os preços eles eram lastreados nos preços negociados no mercado internacional. Nós tivemos uma mudança nessa política e dados de ontem, eu não conferi essa tabela da defasagem no dia de hoje, mas dados de ontem indicavam ali uma defasagem de 23% do preço da gasolina, do que era negociado no mercado internacional, e de 19% no preço do diesel, ou seja, praticamente 20% para ambos esses combustíveis negociados pela Petrobras aqui no Brasil, que sim podem afetar, claro, os dados inflacionários. Por favor, Bruno, fica à vontade. Não, mas foi uma ótima deixa do professor. Aliás, eu queria ouvir o professor e queria ouvir também o Filipe sobre isso. Há um conceito aí que é bastante polémico, bastante não consensual, que é o greedflation, a inflação por causa da ganância das empresas. E eu queria perguntar, quer dizer, nós vimos um artigo do Economist que diz que o conceito de greenflation é uma tontice, é uma bobagem, como vocês dizem no Brasil. Há a reportagem do New York Times sobre o que é que as empresas estão a fazer e como é que conseguem fazer graças à grande concentração que têm. Mas eu gostava de ouvir a sua opinião. Existe esse conceito? Isso é uma possibilidade de estar a afetar aquilo que é até mesmo a capacidade dos próprios bancos centrais de perceberem o que é que está a acontecer e de agirem em conformidade graças a esse impacto daquilo que as grandes empresas estão a fazer aos preços? Analisando sobre a ótica dos fundamentos econômicos, o que a gente percebe? Né? Então, há esse comportamento, sem dúvida alguma. Não podemos esquecer que toda e qualquer empresa, antes de mais nada, ela é uma maximizadora de lucro. Então, à medida que ela vai maximizando o lucro, e principalmente se ela participa do mercado aberto, você tem aí um volume de distribuição de dividendos significativo. Ora, dividendos, quer queira, quer não, é renda. Então, à medida que você começa a crescer mais renda à sociedade, e à medida que você tem, isso agora falando especificamente no caso do Brasil, uma contração de oferta, ou seja, o nível da atividade produtiva, ela vem caindo desde 2014. Então, essa ganância das empresas, que faz com que elas distribuam mais dividendos,
será que isso não poderá pressionar o mercado em termos de demanda? Né? Então, mais uma vez, você passa a ter um potencial de consumo maior, né, com uma limitação na capacidade de produção. Né? Então, respondendo basicamente dentro do fundamento. Agora, se eu concordo ou não, aí são outros 500. Sim, mas, Filipe, eu gostava de ouvir a tua opinião também, mas isto, quer dizer, a greedflation também pode ser uma narrativa para disfarçar erros na política económica seguida pelos vários Estados, ou não? A economia pode tudo, nós estamos aqui provavelmente 4 economistas, portanto pelo menos 8 opiniões. Mas aqui a questão é um pouco esta. Por um lado, falar de excesso de expansão de margens de lucro, ou greedflation, é um bocadinho um contrassenso numa economia de mercado, não é? Porque de alguma forma aquilo que deveria acontecer é que se temos um lucro excessivo, vamos chamar-lhe assim, deveria haver algum tipo de correção pela via de maior oferta, provavelmente, ou uma menor procura, tendo em conta a elasticidade do preço, etc. Pronto. Mas não é assim. Não é assim. As economias são mais rígidas do que isso e, sobretudo, no curto prazo, este fenómeno do greedflation e da expansão de margens parece-me demasiadamente evidente e eu diria por 2 ou 3 motivos. E talvez isto que eu vá dizer, que diz respeito aos Estados Unidos e à Europa, seja um pouco diferente no Brasil. Nós tivemos, quer nos Estados Unidos, mas sobretudo na Europa, um longuíssimo período de inflação muito baixa. De inflação, inclusivamente, perto de zero. Chegamos a ter inflações homólogas negativas nos últimos anos. Isso significa que muitos agentes económicos não subiram, não ajustaram os seus preços durante anos. Os seus preços de venda. Os próprios salários também não evoluíram. Tivemos, mesmo com inflações muito baixas, tivemos crescimentos salariais reais negativos. E, portanto, havia, da mesma maneira que às vezes podemos falar de uma procura latente, também havia aqui uma espécie de alta de preços latente que estava à espera de algo para se poder concretizar e o ambiente inflacionista que se gerou propiciou essa possibilidade. O segundo ponto que tivemos foi uma atitude, sobretudo, comportamental. Era difícil às empresas, num cenário de inflação baixa, mesmo que tenham tido ou que estivessem a ter subidas dos seus custos, era difícil repassá-los para o consumidor intermédio e para o consumidor final, porque o próprio ambiente era de inflação zero ou muito baixa. E tudo aquilo que fosse receber altas de preços era feito com muita resistência, inclusivamente sob a ameaça de quebra de relações, inclusivamente de confiança entre provedores e consumidores. E, portanto, mais uma vez, uma dificuldade em passar subidas de preços. O que nós tivemos com o despoltar do ambiente inflacionista, sobretudo a partir de março do ano passado, abril do ano passado, foi um ambiente em que se sentiu que subir os preços já não era quase politicamente incorreto, já não era socialmente inaceitável. E isso fez com que todas essas entidades que durante anos não conseguiram subir preços saltassem imediatamente para aproveitar a oportunidade de subir os preços. E, portanto, este é claramente um fator que está nos números, ou seja, na altura, em abril, maio, junho do ano passado, era uma conjetura, mas depois os números mostram que isso aconteceu mesmo, e aliás ainda ontem o BCE falou do assunto. E depois, finalmente, há um outro assunto que me parece relevante, que é, nós não vivemos, como nos nossos livros de economia, em ambientes de concorrência perfeita. Nós vivemos em ambientes em que há muitas empresas que têm poder de mercado. E essas empresas que têm poder de mercado, seja através da inovação, seja através do seu charme, seja através da capacidade de gerar desejo, seja porque elas têm efetivamente um poder de mercado, porque elas são as únicas provedoras, tiveram a oportunidade de subir os preços de uma forma muitíssimo pronunciada, e isso é evidente. E há um quarto no qual eu creio que a imprensa a nível mundial, e pelo menos aqui em Portugal, e o Nuno vai-me desculpar, porque ele é jornalista, mas vou bater nos jornalistas, houve uma certa histeria em torno do início da guerra e dos efeitos que isso iria ter na escassez. Porque ia faltar gás, porque ia faltar gasolina, o diesel, porque ia faltar trigo, porque ia faltar um monte de coisas que quem acompanhasse esses mercados de commodities mais de perto sabia que isso não ia acontecer.
No entanto, gerou-se a percepção de escassez e com a pressão de escassez o aproveitamento de toda a gente da cadeia produtiva para subir os preços. E, portanto, de uma forma muito direta, se calhar longa demais, respondendo à pergunta, não tenho dúvidas nenhumas que o greedflation está aí e que é, neste momento, provavelmente o principal indutor de inflação nas economias desenvolvidas. Posso acrescentar 2 aspectos aí no comentário do Felipe, se me permite? Fique à vontade, Jota. Eu gostaria de acrescentar 2 detalhes que dizem respeito ao seguinte. À medida que os preços estavam estabilizados, próximo a zero, isso será que não seria uma sinalização de que as economias estavam num processo recessivo? E, estando num processo recessivo, entramos na pandemia, o isolamento social represou, vamos colocar essas pessoas, né, dentro de suas casas, e aí, no retorno, você acha que seria um comportamento natural, vem a euforia. Então, tudo aquilo que eu deixei de consumir, vou tentar compensar. Então, nesse movimento, né, da saída da pandemia, onde as pessoas, então, eu vou colocar assim, né, procuraram se extrapolar um pouco, então isso aqueceu o mercado de alguma maneira, e conforme o Felipe bem colocou, isso fez com que as empresas, então, aproveitassem esse momento, tá, e elevassem os preços, aumentando, inclusive, as suas próprias margens de contribuição. Perfeito. Sim, sem dúvida, mas há só um assunto que uma parte importante, mais uma vez eu vou ver as coisas deste lado, não é? Deste lado quase do hemisfério cá de cima. Uma parte importante dessa estabilidade de preços também teve muito a ver com a deflação exportada pela China pelo Oriente Asiático, ou seja, o facto de termos durante muito tempo a chegada de produtos a preços bastante baixos e, por outro lado, também aqui na Europa, isso seria uma conversa muito longa, uma certa estagnação demográfica que sem digamos, um impulso externo fez com que a economia durante muito tempo tivesse um crescimento lento, mas também havia efetivamente um excesso de oferta numa série de situações. Situação de excesso de oferta que em 2 meses passou a situação de falta de oferta com tudo aquilo que aconteceu na pandemia. Portanto, não há dúvida que a pandemia foi o indutor desta vaga inflacionista a nível global. Penso que isso é mais ou menos, enfim, claro, sendo certo que o primeiro efeito até foi ao contrário, foi deflacionista, mas depois foi inflacionista, mas hoje não é isso. O princípio, não são esses os indutores de inflação. E acrescentaria até que a criação de um ambiente inflacionista, que neste momento me parece que os bancos centrais também são altamente responsáveis por isso, porque não há dia nenhum em que os bancos centrais não venham dizer que a inflação está alta, que a inflação está demasiadamente alta, que a inflação é um problema, etc. Eles próprios estão a contribuir para um ambiente inflacionista. E isso, em si, também está a fazer com que as pessoas, os trabalhadores, e bem, tentem negociar melhores condições para poderem fazer face não só à inflação que já aconteceu, mas à inflação que está ancorada em níveis relativamente altos. Portanto, os próprios bancos centrais, na minha opinião, quando estão a falar em demasia sobre inflação, eles próprios estão a criar inflação. Eu sei que é uma opinião um pouco polémica, mas é francamente aquilo que eu acho, porque quando nós falamos com as pessoas que não estão tão ligadas ao dia-a-dia deste jargão económico e dos mercados, mas elas falam muito de inflação, e falam muito de inflação porque vêm na televisão, e vêm na televisão porque os bancos centrais falam dela, porque os governos falam dela, e portanto nós sabemos que a inflação também é um fenómeno comportamental, e sendo um fenómeno comportamental, para além de monetário, naturalmente, mas é um fenómeno comportamental, há um efeito de reflexividade entre aquilo que os bancos centrais e os políticos fazem em todo este ambiente, e, portanto, uma das coisas que me parece que os bancos centrais deviam fazer sobre isto, e para combater a inflação, era estarem calados, sinceramente. Fechar o bico. Maravilha. Otto, eu sei que o senhor está com o horário apertado, então gostaria já de agradecer a participação aqui no nosso Atlantic Connection, nossa grande conversa entre o BMC News e Jornal Econômico entre Brasil e Portugal. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme participar dessa conversa e espero ter outras oportunidades para falar um pouquinho mais de Brasil, né? Sempre, Otto, a gente traz essa discussão, é sempre um prazer recebê-lo sempre aqui na nossa programação. Muito obrigado mesmo. Ok, muito obrigado. Obrigado, professor. E bom para todos. Um abraço, um grande abraço. Obrigado.
Eu gostaria de deixar uma última pergunta aqui também ao Felipe, se o mundo me permitir, Claro que sim. seria em relação a perspectivas. Nós passamos por uma crise, e eu gosto de sempre falar que as crises são transformacionais. No Brasil, se tem crise, sai uma lei nova. A gente teve crise de distratos, saiu uma lei federal sobre distratos. A gente teve crise de criptoativos, saiu uma lei federal sobre criptoativos. Estou esperando a lei aí da pandemia, alguma coisa que vai surgir essa grande crise econômica que se sucedeu a essa crise sanitária. E eu gostaria de perguntar justamente o seguinte: nós temos um ambiente inflacionário e um ritmo de subida de juros que nós não vimos há muito tempo, pelo menos olhando para a economia europeia e a economia norte-americana. Acho que a única economia, pelo menos das maiores do mundo, que permaneceu fiel aos seus princípios até ultra frouxos foi a economia japonesa. Inclusive, a gente teve resultado hoje de algumas mudanças fundamentais ali no controle da lucratividade ali dos rendimentos dos contratos de 10 anos. Então, é uma notícia interessante, no entanto, eu queria puxar mais para o eixo aqui ocidental. Nós teremos mudanças fundamentais na forma como os bancos centrais tratam a inflação e tratam o mercado de trabalho a partir desse nosso ciclo de mudança, de aumento de juros, de manutenção de uma política monetária restritivas. O que nós podemos ver para depois disso? Nós temos metas de inflação que rodam entre 2% e 3%. Eu trago aqui Brasil, trago o mercado norte-americano, trago também a Europa. O senhor acredita que nós mudemos a cabeça depois desse nosso ciclo? Qual a mudança perene? Qual que é a mudança que vai ficar dessa nossa crise, dessa crise econômica que foi gerada pós-pandemia? Olha, pergunta difícil, e eu partia só deste ponto. Nós, por exemplo, temos uma situação em Portugal que se fala muito de crise. Mas temos uma situação em que os indicadores macroeconómicos do país não são maus. Pelo contrário, são bons. E, na verdade, nós temos isso na generalidade das economias. Ou seja, nós não estamos a falar de uma crise clássica em que temos recessão económica, desemprego elevado, inadimplência. Nada disso. Nós temos neste momento uma situação em que toda a gente está a falar de crise, mas os níveis de emprego são altos, as taxas de crescimento são genericamente positivas e não há propriamente aquele sentimento de que vamos entrar, por exemplo, numa espiral de dívida ou algo assim do género. Eu até arriscava a dizer que, e já disse isto face a Portugal, mas creio que é extensível a outras economias, que é a situação está boa para Portugal, não está boa para os portugueses. E eu creio que isto acontece muito numa série de economias, em que temos números macro razoáveis, podem não ser muito entusiasmantes, mas não são propriamente negativos, mas depois temos toda a gente a queixar-se e toda a gente a dizer que a situação não é agradável viver numa situação destas. Portanto, este é um tema que eu acho curioso. E outra questão que também me parece que está a acontecer bastante é uma maior divergência de rendimentos e de experiências de vida dentro de cada sociedade. Claro que nós sempre tivemos pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, pessoas que ganham mais, ganham menos, outras com mais dificuldades, mas creio que está a haver um gradual desaparecimento da classe média naquilo que são as economias desenvolvidas, o que leva na prática a uma maior divergência de rendimentos. Quanto à questão dos bancos centrais, o que é que eles vão aprender com isto? Olha, com toda a franqueza, eu acho que os bancos centrais vão continuar a ser o que sempre foram. Feitos por pessoas, feitos eminentemente por políticos, apesar de disfarçados de economistas, e que irão ser reativos em cada momento. O tema dos 2% continua em cima da mesa. No caso da zona euro, é um tema escrito na lei, faz parte daquilo que são as obrigações do Banco Central Europeu manter a inflação próxima dos 2%, e creio que isso não se vai, francamente, alterar. O que vai acontecer é aquilo que na prática acho que sempre aconteceu. Isto é, uma improvisação em cima de cada momento. Quando tivemos a crise da dívida foi preciso criar mecanismos extraordinários. Quando está a ser agora esta inflação, estamos a agir de uma determinada maneira e por aí vai. A única questão que neste momento ainda é algo experimental, mas que me parece que pode vir a ser uma tentação forte de governos e bancos centrais, é a criação de moedas digitais. Não confundir com as criptomoedas, mas estamos a falar de moedas digitais de bancos centrais,
colocar todo o sistema monetário sob uma orientação ainda mais centralizada e registada, com o objetivo de melhorar, pelo menos será esse o argumento, melhorar os mecanismos de transmissão da política monetária. Eu receio que se nós tivermos uma situação financeira muito grave, que francamente não é isso que estamos a ter, nem me parece que vamos para esse cenário, mas parece-me que numa próxima crise financeira muito grave, poderá ser a porta de entrada, poderá ser a justificativa para se adotar um sistema de moedas digitais do Banco Central, com muito pouca anonimidade, com anonimato, com muita rastreabilidade das operações, com a desculpa de que isso será bom para implementar políticas monetárias mais apropriadas. É uma conjectura, é olhar um pouco para a frente, talvez um pouco demais, mas creio que essa é a única novidade grande que eu acho que pode vir a acontecer nos próximos anos. Nós não olhamos para frente demais, Nuno, porque o Banco Central brasileiro vai lançar os testes do Real Digital em 2024, ou seja, daqui a alguns meses, entendeu? Então, acho que a gente não olha muito para frente. Algumas grandes economias já desenvolvem os seus próprios projetos de CBDCs, aquelas moedas fiduciárias digitais. Sim, mas repara, se me permites, mas estão a fazê-lo, na minha opinião, não com o objetivo de as implementar. Ou pelo menos não as implementar agora. Estão a fazê-lo com o objetivo de terem pronto o sistema, de testarem quais são os seus limites, as suas vantagens, desvantagens, ou seja, perceber que caixa de Pandora é que poderão abrir. O euro digital está precisamente nessa fase de não querer, especificamente, não querer que seja utilizado para a política monetária, em absoluto. Mas em caso de necessidade, em caso de emergência, convém ter, ou melhor, isto é a perspectiva dos bancos centrais, não é minha, será conveniente ter essa ferramenta disponível. E creio que essa será assim a grande, digamos, o truque de mágica que os bancos centrais podem socorrer no futuro se for necessário. Euros com data de validade, euros passíveis de serem gastos apenas num setor, enfim, isto daria para imensas brincadeiras, digamos assim. Gabriel, eu não sei se temos muito tempo, não sei se estamos já a estourar o tempo ou ainda não. Estamos próximos, eu acho que estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso programa. Certo, eu já não vou fazer mais nenhuma pergunta, talvez, vou só deixar um pequeno comentário àquilo que o Filipe estava a dizer. Políticos disfarçados de economistas. No caso da senhora Cristina Lagarde, é uma advogada que se tornou política, que por sua vez está disfarçada de economista. E, portanto, ainda torna as coisas mais complexas, mas, de facto, essa questão do euro digital, sim, poderá ser se não é uma caixa de Pandora, pode vir a ser um cavalo de Troia mais cedo ou mais tarde. Eu não sei se o Filipe concordará comigo, mas a possibilidade de poder ser usado poderá estar a ser trabalhada neste preciso momento para ser usada mais tarde e no futuro perante uma situação ainda mais grave, com as consequências que não foram estudadas e que não se saberão quais é que serão, não é? Porque esse é que é verdadeiramente o problema. Nós estamos a tentar os bancos centrais estão a tentar resolver um problema com base em métodos e em ferramentas que, de facto, se calhar já não são as mais adequadas para aquilo que é o funcionamento das economias atuais, como vimos pela resposta dos nossos convidados. Sim, mas, Nuno, mas há uma coisa importante que tem a ver com o seguinte. Às vezes, e em democracia, nós temos que viver com imperfeição. Claro. Os mecanismos mais eficazes em qualquer tipo de atividade económica e de política monetária são normalmente autocráticos, não é? Portanto, eles não fazem checks and balances. E, portanto, eu não me importo muito que haja uma certa ineficiência da política monetária e que se cometam alguns erros, se esse for o preço que temos a pagar por termos instituições mais ou menos independentes, interdependentes com certeza, mas independentes e que, enfim, que sejam de alguma maneira responsabilizáveis por aquilo que fazem de bem ou de mal. E nós, quando comparamos com a opacidade de outros regimes, certo, percebemos que, apesar de nem sempre as coisas correrem da melhor forma, ainda assim é melhor este sistema que temos do que um sistema demasiadamente autocrático. Portanto, eu estou disposto a pagar o custo desse erro. Exato, seria todo um outro programa discutir a accountability dos bancos centrais.
Agora e ao longo da história, mas enfim, mas de qualquer maneira, porque muitas das coisas que eles fazem estaremos a pagar durante muitas décadas depois. Mas felizmente, no Novinha, nós temos um programa semanal, então oportunidades não faltarão. Não faltarão, exatamente. A nossa audiência para acompanhar todos os programas do Atlantic Connection. Sempre teremos grandes discussões por aqui, trazendo os melhores profissionais do mercado, grandes especialistas e, claro, o olhar aqui do Jornal Econômico da BMC News para as grandes situações que se apresentam aqui para a nossa economia mundial. Nuno, novamente, muito obrigado pela participação, pela parceria. É um programa que eu adoro fazer, eu tenho esse prazer de tocar junto contigo, com toda a equipe do Jornal Econômico, esse Atlantic Connection. Eu gostaria de agradecer em especial ao nosso convidado. Muito obrigado, Felipe, pela participação. Seja sempre muito bem-vindo, as portas estarão sempre abertas. Sim, muito obrigado. Disponham, eu podendo, estarei, e vocês querendo, naturalmente, estarei ao dispor, mas gostava mesmo de reiterar o agradecimento a todos aqueles que veem conteúdos ligados à economia e mercados, que se sentem curiosos para aprender mais, para criarem a sua própria visão do mundo, a sua própria opinião, e não acreditarem em nada do que o Filipe Garcia, que o Nuno Vinha, que o professor Otto, assim, que seja um input para as vossas opiniões, isso é que é muito importante. Muito bem. Obrigado, Filipe, mais uma vez. Obrigado, Gabriel. E já sabem, para quem nos está a seguir, podem ver este programa diretamente na BMC News, diretamente nos canais e também através dos canais de distribuição do Jornal Económico, a partir de hoje, daqui a umas horas, provavelmente. Maravilha. Já deixo esse agradecimento também à nossa audiência. Como o Felipe ponderou, nós somos grandes provocadores, nós estamos aqui para provocar a nossa audiência e, claro, causar talvez intriga, talvez concordância. Estamos aqui justamente para instigar o pensamento autônomo aí de toda a audiência que nos acompanha e se interessa por temas ligados ao mercado, ligados à economia. Seja sempre muito bem-vindo ao Atlantic Connection. Lembrando, esse é um programa semanal, então se você perdeu os últimos programas nos canais de distribuição do Jornal Econômico do BMC News, teremos com uma playlist ou também nos agregadores de podcasts, temos também essa disponibilidade, então fique à vontade para acompanhar os outros programas que já aconteceram e, claro, voltamos na semana que vem com mais um Atlantic Connection. Tchau, tchau. Isso mesmo. Tchau.